Quando a criança nasce com o dedinho colado, ou seja, com uma sindactilia, qual é a chance dessa cirurgia dar errado? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica com a gente nesse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma dúvida super interessante aqui no meu canal do YouTube, da Márcia Wojtowicz, e ela pergunta assim: minha filha tem 2 anos e meio e tem 2 dedinhos grudados. Estou com medo de fazer a cirurgia. Qual é a possibilidade de dar errado? O cirurgião me deixou com medo, disse que a cada 10 cirurgias uma dá errada e precisava assumir esse risco com ele. Então, Márcia, a gente quando tem o dedinho colado, quando a gente tem sindactilia e a gente faz a separação desses dedinhos, essa separação ela pode ser feita de diversas técnicas. A gente tem um vídeo específico sobre sindactilia e na verdade aqui eu não vou falar sobre a cirurgia ou sobre a sindactilia, mas vou responder a sua pergunta. O que pode dar errado numa cirurgia de sindactilia? Quando a gente faz a separação dos dedinhos, a gente fica faltando pele e a gente precisa de enxerto, ou seja, a gente precisa tirar uma pelezinha de uma região para botar na região em que está faltando esta pele. Esses enxertos, eles podem muitas vezes se perderem, principalmente crianças pequenas que não vão ficar em repouso absoluto, com a mãozinha totalmente parada, por mais que você imobilize, e aí essa mobilização no pós-operatório pode fazer com que esse enxerto de pele se desloque e você tenha uma perda parcial desse enxerto que vai acabar evoluindo com cicatrização por segunda intenção, ou seja, vai cicatrizar de dentro para fora e não com o enxerto. Então essa é uma das coisas que pode dar errado. A outra coisa que pode dar errado numa cirurgia de sindactilia é em relação à comissura. Comissura é justamente esse espaço entre um dedo e outro. Quando a gente tem o dedinho colado numa sindactilia, o mais difícil de fazer não é a separação. Na verdade, o mais difícil é fazer essa comissura ficar na posição ideal, na mesma altura das outras comissuras. Por quê? Existem várias formas de se fazer, mas quando a gente faz essa comissura, existe uma tendência de você ter uma recidiva, ou seja, dela subir um pouquinho, dela não ficar lá embaixo no mesmo nível das outras comissuras. Isso faz parte do processo de cicatrização. O processo cicatricial normal, ele evolui com uma certa retração. Então, se você não faz uma comissura bem funda, com uma largura suficiente, você tem uma tendência dessa comissura subir um pouquinho, ela recidivar, e depois você precisar fazer uma nova cirurgia para você refazer essa comissura numa posição mais baixa. Então, esse é um outro problema, um problema um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais chato de se resolver. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar agora, né, voltando naquela questão da perda do enxerto, quando você perde o enxerto de um lado ou do outro, ou principalmente quando você perde dos dois lados, se você não mantém um curativo ali separando até que aquela cicatrização por segunda intenção aconteça, você pode ter uma recidiva da sindactilia, da junção. Por quê? Uma área cruenta com uma área cruenta, quando se encontra, né, ali entre os dedos, se você não põe nada, não interpõe o curativo, ela vai tender a cicatrizar uma colada na outra. E aí você pode ter uma recidiva dessa junção que existe entre os dedos. Então esse também é um outro problema. Estou tentando falar aqui, Márcia, todos os problemas que podem acontecer nessa cirurgia. Todas as cirurgias têm riscos que devem ser conversados antes da cirurgia para que os pais, principalmente em casos de criança, tenham essa consciência do que pode dar de errado. Eu já tive paciente, por exemplo, em que eu fiz a correção da sindactilia, ele tinha sindactilias do terceiro e quarto dedo das duas mãos, sindactilias simples, só com junção de pele e que você não tinha junção óssea. A gente fez a cirurgia e ele teve um problema de cicatrização porque ele ainda estava naquela transição para caminhar, ele ainda tinha alguma coisa de engatinhar, ele ainda ficava engatinhando, né, no pós-operatório, uma coisa que não deveria ter acontecido. Então esses cuidados de pós-operatório também tem que ser muito bem esclarecidos. E aí com isso ele perdeu esses enxertos e acabou cicatrizando por segunda intenção. E aí, curiosamente, ele evoluiu com uma hipertrofia tão grande, como se fossem realmente praticamente queloides
entre os dedos. Então os dedos não só ficaram colados novamente, né? Eles juntaram novamente, e além da junção que ele já tinha, ele ainda ficou com queloides entre os dedos. Então acabou ficando pior do que antes. A gente teve que reoperar esse paciente. Então assim, reoperar não é também o fim do mundo. Complicações existem, riscos existem, complicações existem e procedimentos revisionais, eles são normais em alguns casos. Então não tenha medo de fazer a cirurgia, se prepare, procure saber todas as questões, todos os riscos, todas as possibilidades e se for necessário fazer uma nova cirurgia, essa cirurgia vai ser feita para corrigir novamente o problema que não foi totalmente solucionado no primeiro momento. Então, Márcia, eu espero que eu tenha esclarecido e acalmado um pouco o seu coração. Se você tiver outras dúvidas, se você tiver outras preocupações, pode mandar aqui novamente. A gente está sempre tentando responder e sempre tentando fazer novos vídeos com as dúvidas de vocês. Então deixem comentários, deixem suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outros pacientes, de outras mães, de outras famílias.